Voltando para os Estados Unidos, Rodrigo Oliveira, até agora, no Super Mundial da FIFA, tivemos a estreia do Palmeiras, né? Aí neste estádio, empatando diante do Porto. O Botafogo ganhando do Seattle, não foi fácil, mas ganhou. E o Flamengo ganhando do Esperance, 2-0 ontem à noite, o jogo na Filadélfia. Daqui a pouco tem a estreia do último brasileiro a entrar em campo na competição, o Fluminense. Passou o ambiental, como é que tá aí no estádio? E vamos ouvir também Renato Portaluppi. Rodrigo. Cerca de 4 mil torcedores do Fluminense são aguardados. Pedir a gentileza de vocês, como é que vai ser a festa hoje? Fluminense ganha? Como é que é? Acredito que sim. Tá aí. Como é que vai ser hoje? Você gosta do Renato Gaúcho? Renato é o melhor que nós temos. Agora ele botar René, Freitas e Nonato me complica. No Ganso é complicado, né, irmão? Tá confiante apesar disso, apesar da escalação? Apesar dos pesares, hoje tem duplo L do Canudo no segundo tempo. 2-0 pra nós. Tá aí a confiança do torcedor do Fluminense, que, repito, é maioria em relação aos alemães. Renato Portaluppi traçou uma estratégia bem definida, que é ter a posse da bola para cansar o adversário. Vamos ouvir o técnico do Fluminense falando sobre isso e lamentando o clima europeu de Nova Jersey. Mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe europeia e principalmente nesse nível, né? Então a gente vai procurar, a gente estava torcendo bastante, inclusive, falando com o grupo, né, que a gente poderia tirar proveito do calor, mas infelizmente nem o tempo nos ajudou, né? A gente poderia ser beneficiado nesse sentido aí em termos do sol, já que o nosso adversário joga sempre num país que é bastante frio, mas vai estar praticamente no nível que eles costumam jogar. Mas acho que o mais importante de tudo que eu falei, eles vêm treinando também há uma semana. Não posso também ficar falando aqui muito da maneira que a gente vai jogar, mas o importante é a gente valorizar muito a posse de bola para que a gente possa cansar o nosso adversário, já que eles vêm treinando há poucos dias. A estratégia do técnico Renato Portaluppi, cansar o Borussia. Tô com um torcedor do Grêmio aqui, carta toda de Grêmio, camiseta do Grêmio, jaqueta do Grêmio, cachecol do Grêmio. Renato Portaluppi é o teu time hoje, parceiro, teu nome é de onde? Meu nome é Jonas, sou de Lajeado, Rio Grande do Sul, moro aqui há 8 anos, sou gremista, então com o Renato, onde o Renato estiver. Hoje eu sou fluminense, mas sou acima de tudo o Renato. E o Renato então vai ser o teu time no Mundial inteiro, afinal é uma lenda do Grêmio e ele já ganhou dos alemães em Mundial, hein? É por isso que eu tô aqui, para dar boa sorte e tô na final também, já comprei o ingresso e espero que o Fluminense esteja comigo, porque o Renato vai estar sempre comigo. Boa sorte, bom jogo, cara. Abraço. Tá aí, o torcedor do Grêmio, fazer uma foto dele aqui pra matéria em GZH depois. A situação é a seguinte, viu, Gabardo? Muito obrigado, parceiro. Os torcedores do Fluminense, eles amam Renato Portaluppi, para eles Renato Gaúcho, e exalam otimismo no jogo contra o Borussia, apesar de um dos torcedores ter corneteado a escalação com o René, hein? Pois é. Sobre isso, Rodrigo, deixa eu perguntar, só antes deixa eu informar, que os destaques de abertura aqui do programa sempre em nome de Belenzier. Pneus de qualidade para todas as necessidades e mecânica especializada para o seu veículo. Com o René, como é que é esta escalação do Fluminense para o jogo de daqui a pouco? E como é que é a situação do Cano para o jogo também? A situação é a seguinte, Gabardo, o Cano, ele está relacionado, fica no banco, mas pelo que disse o Renato ontem, eu não acredito que ele vai jogar. Não acredito porque ele, segundo disse o Renato na entrevista coletiva, ele vem de muito tempo parado por conta da lesão. Está recuperado, mas não está com ritmo de jogo. Na questão física ele não está bem. Por isso o Cano fica no banco, ele está relacionado, faz parte, né, da relação dos jogadores do Fluminense, mas me surpreenderia, talvez pudesse ganhar alguns minutos. E o René joga. Antes de falar da escalação, eu gostaria de reproduzir um trecho da entrevista do Renato, que a meu ver é uma das mais relevantes, porque ele faz uma crítica aos jogadores brasileiros e diz que o Mundial é uma grande oportunidade para os atletas do Brasil aprenderem com os europeus. Fala Renato Portaluppi. Principalmente, eu sempre dou exemplo lá, inclusive no Brasil, né, que
O jogador brasileiro, quando ele tiver a consciência da parte tática, do jeito que o jogador europeu tem, o jogador brasileiro vai evoluir bastante. Então é uma equipe que não se entrega, uma equipe que briga o tempo todo, é da cabeça já do jogador europeu, e esse cuidado a gente tem que ter. A gente não pode entrar de repente achando que nos primeiros minutos as coisas não vão acontecer. O jogador europeu, e mesmo o jogador brasileiro, quando ele chega aqui, ele começa a criar outra mentalidade, ele vira realmente um profissional, porque ele vai ser muito cobrado, muito mais cobrado que ele é no Brasil. Então, taticamente, os caras realmente se entregam durante os 90 minutos de uma maneira que dá até inveja para o jogador brasileiro. E isso eu coloco sempre no meu grupo. O dia que vocês tiverem a mentalidade do jogador europeu durante os 90 minutos, vocês vão subir muito de produção. Porque você vê em muitos jogos, o jogador brasileiro, ele é meio que largado, ele não está concentrado, ele não está focado no trabalho durante os 90 minutos. Coisa que o jogador europeu fica concentrado o tempo todo. A crítica de Renato Portaluppi. O time do Fluminense está escalado, de fato, com o René no time titular, Ganso no banco. Fábio é o goleiro número 1, Samuel Xavier o lateral direito 2, na zaga Thiago Silva 3, Freitas 22, o lateral esquerdo é René número 6. No meio-campo, Martinelli 8, Nonato é o camisa 16 e Hércules número 35, 3 volantes. E na frente, John Arias 21, Canóbio 17 e Everaldo, ex-grêmio número 9, com o Cano em ações no banco de reservas, a ver se o Cano vai entrar, embora ele esteja fora de ritmo, Gabardo. Então daqui a pouco, né, Rodrigo? 1h em Nova Jersey, Fluminense e Borussia Dortmund, a estreia do Fluminense no Mundial. Nesse grupo aqui, o Fluminense tem condições de se classificar, né? Mesmo que perca o jogo hoje pro Borussia Dortmund, que em tese é o favorito para ser o líder do grupo, mas os outros 2 clubes que, aliás, jogam hoje em Orlando, são o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Então, né, o Fluminense tem condições de ficar pelo menos em segundo lugar neste grupo e avançar para a fase de oitavas de final do Mundial. O Rodrigo, o Renato falou, né, sobre a questão do clima, né? Qual é a temperatura agora? Como é que tá o tempo aí em Nova Jersey? Temperatura de 17 graus. A gente fica naquela oscilação. Se tu bota o casaco, fica com calor. Se tira o casaco, fica de manga curta, fica no limite de sentir frio. Mas o Renato, por exemplo, vai achar um frio violento. Isso eu te garanto, conhecendo o homem, viu, Gabardo? E tem aquela chuva fina, aquela garoa. É um clima tipicamente europeu, por isso que o Renato lamenta. Ele preferia jogar no calor de Miami ou no calor de Los Angeles. E disse o Renato que vai utilizar a experiência dele em mundiais pelo Grêmio, como jogador, herói do título de 83, como treinador, comandante do Grêmio na derrota para o Real Madrid em 2017, para tranquilizar os seus jogadores. Agora, é um Renato diferente, viu, Gabardo? Aquele Renato que a gente se acostumou a ver no Grêmio, com frases folclóricas, com frases de efeito, não foi o que eu vi ontem na coletiva pré-jogo. Pelo contrário, ele foi perguntado se mostraria o seu DVD dos gols contra o Hamburgo e ele disse: vou deixar o DVD de lado. E deu uma entrevista falando muito sobre aspectos táticos do jogo, que não era o seu feitio nos tempos de Grêmio. Eu falo aqui de Nova Jersey, em East Rutherford, para kto.bet.br, jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Tramontina, com os produtos Tramontina, prepare sua receita infalível e mostre que na cozinha você é craque. Lojas Benoit, seu lar merece. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. E ouro e prata, tudo pra você chegar bem, Gabardo. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, lá da frente do estádio MetLife, que é o estádio da final deste Mundial e também da Copa do Mundo de 2026. E o Rodrigo volta ao longo da programação aqui da Gaúcha com tudo sobre o Fluminense e Borussia Dortmund.